Boa noite a todos. Aula do dia 21 de 6 de 2021, das 19 horas, que até o presente momento nenhum aluno compareceu nesta gravação, aguardando a presença dos demais, dos alunos que aqui possam estar.
Boa noite, Narielle. Seja bem-vinda. Narielle, tá me ouvindo? Professor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Tudo bem, tudo jóia. Narielle, eu acho que já vou dar início à nossa aula, porque eu já coloquei para gravar, tá? Então, eu vou dar já uma pequena recapitulação daquilo que nós já havíamos comentado na aula anterior, para depois a gente dar sequência referente à nossa disciplina. Tudo Tá bem? bom, então. Então, tá. Os demais alunos que foram chegando, né, eles vão se inteirando com a nossa aula aí. Então, nós iniciamos, né, há 2 semanas, o nosso módulo 2 referente à Lei de 10.406, a lei do nosso atual Código Civil. E nós estamos retratando a parte geral dele, que é do livro 1 das pessoas, né? Título 1 das pessoas naturais, e no capítulo 1 da personalidade e da capacidade civil das pessoas. E lá, referente a essa análise que nós fizemos na aula anterior, para ver se eu consigo, pelo menos, repassar aqui a nossa slide aqui, para ficar mais fácil aqui, só um pouquinho. Né, não quer passar da aula anterior, mas tudo bem. A gente faz depois da aula atual. Nós falamos no artigo 1º, né, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, só que ele vai ao contrário, que diz o título do nosso capítulo, dizendo que primeiro fala sobre personalidade e depois sobre capacidade. E essa questão da personalidade está mencionada lá no artigo 2º, dizendo que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Só que ali só determina quando a pessoa adquire, né, essa personalidade. O que é personalidade propriamente dito, né, nós colocamos lá no slide e na própria apostilinha que eu já repassamos para vocês, é quando o indivíduo que adquire direitos e deveres. Então, a pessoa passa a se tornar uma pessoa, né, com direitos e obrigações a partir desse nascimento com vida, né? Porém, a própria legislação menciona que o nascituro, que é o feto, ele tem uma expectativa a se tornar um sujeito com direitos e obrigações a partir do momento que ele vier a nascer com vida. Então, na verdade, o nascituro, né, ele tem uma expectativa que só vai se concretizar a partir desse nascimento com vida. Já a capacidade, né, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil de acordo com o artigo 1º, na verdade, o legislador quis determinar que a lei proporciona, né, na verdade, a que todos possam alcançar essa plenitude de capacidade, né? Então, ele pode atingir esse exercício a partir que ele tem o quê? 18 anos completos, como foi mencionado lá no artigo 5º do nosso Código Civil, tá? Mas isso, né, tem os indivíduos que são incapacitados, seja porque ainda não alcançou a idade, né, necessária para isso, ou mesmo, né, apresentou alguma situação que não está condicionado nessa plenitude, como está elencado no artigo 3º e no próprio artigo 4º do Código Civil. Lá no artigo 3º determina da seguinte forma, né, são absolutamente incapazes, quem? De exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Então, todos aqueles menores, né, que apresentam idade abaixo dos 16 anos, né, são considerados o quê? Absolutamente incapazes. O que significa isso? Os atos praticados por eles mesmos são atos nulos, ou seja, não geram qualquer efeito, não tem validade alguma. Para ter essa validade, é necessário que eles estejam o quê? Devidamente representados por quem de direito. Geralmente, essa representação legal se recai a quem? Aos seus tutores naturais, que são seus pais. Então, eles que assumem a responsabilidade frente a esses menores, diante das obrigações e direitos que eles têm dentro da sua vida civil. Já o artigo 4º, né, ele determina quem são os quem? Os relativamente incapazes, dizendo o seguinte, no artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Quem? Entre os 16 e menores de 18 anos. Então, todos aqueles indivíduos compreendidos entre maior de 16 e menor de 18 anos são relativamente incapazes.
Quem mais? Inciso 2, os zebras habituais e os viciados em tóxicos, né? Nós sabemos que os zebras habituais são aquelas pessoas que gastam compulsivamente todo o seu patrimônio, né? Dilapidam seu patrimônio sem qualquer critério. E isso pode causar o quê? Problemas, né, aos seus entes familiares, né, às pessoas que estão próximos a ele. Nesse caso, esses indivíduos poderão ser o quê? Interditados. E uma vez tendo a interdição deles, eles não podem mais atuar por conta própria referente à sua vida civil. É necessário, para esse ato ter a devida validade, é necessário que eles tenham o quê? Um assistente legal. Caso eles pratiquem o ato, né, por conta própria, esse ato é anulável. O que significa isso? O indivíduo, né, poderá ter, referente a esse ato, poderá ter uma certa validade, até que alguém se sinta lesado ou prejudicado referente ao ato praticado por esse indivíduo. Nesse caso, pode pleitear a sua invalidade, né, a sua anulabilidade referente ao ato praticado por ele por si só. Para ter justamente uma força absoluta referente à prática desse ato, é necessário que esse indivíduo que está interditado como relativamente incapaz, ele vai ter que ter um assistente legal para ter justamente essa condição prevista dentro da lei. Então, tanto aqueles como os ébrios habituais e os viciados em tóxicos apresentam justamente essa condição. Existe também o inciso terceiro, dizendo o seguinte: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Então, todos aqueles indivíduos que não conseguem se expressar, seja por algum gesto ou por alguma situação de manifestação de vontade, né, por um articulador, por um intérprete, seja lá quem for, esse indivíduo por si só também não poderá exercer por conta própria sua condição. Então, isso está muito atrelado na questão do discernimento da pessoa. O que seria esse discernimento? É a pessoa poder distinguir entre o certo e o errado. E, nesse caso, a pessoa se torna relativamente incapacitada também para poder atuar por conta própria. E, por último, no inciso 4, né, existem os pródigos. Né? Os pródigos são aqueles que gastam compulsivamente seu patrimônio, né? Delapida todo esse patrimônio de uma forma exagerada, sem qualquer critério, sem qualquer condição de inviabilidade de poder exercer pessoalmente o ato da sua vida civil. Interditado por essa condição também, né, é nomeado um assistente legal que vai fazer justamente jus, né, frente aos atos praticados por esse sujeito. Uma vez ele interditado, ele se torna relativamente incapaz por essa condição, não podendo mais o que exercer tal ato em si. Então, esses são os indivíduos que se encontram como relativamente incapazes, segundo o nosso artigo 4º do Código Civil. Somente aqui no artigo 5º, né, nós mencionamos na aula passada, que faz jus justamente a quem? O que está determinado lá no artigo 1º do nosso Código Civil, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas quem são essas pessoas, né, que têm esse alcance, que justamente têm essa condição estabelecida em norma, nesse caso? A menoridade, então, dizendo no artigo 5º, né, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da sua vida civil. Então, ao atingir essa maioridade, dos 18 anos completos, significa 18 anos completos, é por data e hora. Então, não basta somente o dia que a pessoa nasceu, mas também o horário que ele nasceu também, para justamente dar esse complemento referente ao que menciona dentro da legislação. Tá? Então, nesse caso, a pessoa se torna apto, né, apta a poder exercer todos os atos da sua vida civil, a partir da maioridade civil, nesse sentido. Mas existe também uma outra condição que é mencionada nesse próprio artigo, que se dá a respeito de você poder o quê? Antecipar essa maioridade. No caso, são os casos de emancipação. Então, diz o parágrafo único: cessará para os menores a incapacidade, né? Quando? Tá? Aí vem aquela situação. Inciso 1º, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, quer dizer, os pais concedem, os pais outorgam essa condição a esse menor, tá? Mediante o quê? Instrumento público, né? Basta uma declaração de vontade no cartório para ter justamente o quê? Essa condição de emancipação, independentemente de homologação judicial, quer dizer, não tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário nesse caso. Ou também por sentença do judicial, se fosse o caso, por sentença do juiz, né?
sempre o quê? Manifestado pelo tutor, ouvido esse tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, para haver justamente essa emancipação, só com a idade mínima que é 16 anos completos. O que significa isso? Por data e hora, né, o complemento dessa idade, por 16 anos, nesse sentido. E existe também uma outra condição, de acordo com o inciso 2, pelo casamento, quer dizer, se o menor tiver 16 anos completo e casar, ele também é o quê? Se emancipa. Tá? Então, é uma outra condição prevista dentro da lei. Já o inciso terceiro, o inciso quarto, já é um pouco mais complicado disso ocorrer, né? Porque ele tinha mais o significado na legislação anterior, de 1916, no caso, não de 2002, como nós temos hoje. Dizendo lá, pelo exercício de emprego público efetivo e pela colação de grau em curso de ensino superior. Bom, exercício de emprego público efetivo não basta a pessoa passar no concurso público, ele tem que ser efetivado, ou seja, passar por exame probatório. E o exame probatório é, no mínimo, hoje, 3 anos. Se a pessoa, para prestar concurso, já tem idade mínima, que é 18, praticamente todos os editais que têm essa previsão, então já não faz mais nenhum sentido, ainda mais com a efetividade que se dá só 3 anos após ainda. Ou seja, a idade mínima vai ser 21, e isso já não tem mais como validar essa condição. E inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. Então, quem conseguir, né, colar grau em curso de ensino superior antes dos 18 anos, também, né, vai conseguir essa viabilidade referente à emancipação, mas que é muito pouco provável hoje em dia também essa situação prevista dentro da legislação. Agora, na questão do inciso 5º, né, dizendo o seguinte: pelo estabelecimento civil comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, né, o menor com 16 anos completos tem o quê? Economia própria. Aí já é possível, porque uma pessoa que ao completar os 16 anos, né, e já tem uma questão de emprego já estabelecida, ou herdou algum patrimônio, né, como uma empresa de algum, né, seja estabelecimento civil comercial do seu genitor, vamos dizer assim, ele já pode, né, solicitar a sua emancipação automaticamente para poder justamente exercer pessoalmente essa relação, né, de empregabilidade ou de sustentação, de sustento, na verdade, referente à sua vida civil nessa condição. Tá? Então, são os casos que você possa o quê? Antecipar essa maioridade. Então, para você ter justamente a emancipação prevista dentro da legislação. Kemuel está querendo entrar, deixa eu permitir aqui. Bom, essa é a nossa revisãozinha que foi feita, então, né? Narielle, ficou alguma dúvida? Seja bem-vindo, Kemuel. Seja bem-vindo, Kemuel. Eu fiz a pequena introdução já referente à revisão da nossa matéria anterior, tá ok? Narielle, ficou alguma dúvida? Narielle? Kemuel, você tem algum questionamento referente à aula anterior, que você tem alguma dúvida? Ou posso dar início à sequência da aula aqui? Arielle, Kemuel, alguém? Não estou ouvindo vocês, não, hein? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Pessoal, eu vou pedir para eu abrir a câmera, hein? Eu tô ouvindo, mas tá dando uns cortes, professor. Estou dando uns cortes. Você tem alguma dúvida da aula anterior ou não? Não. Tá tranquilo? Uhum, sim, eu peguei bem aquela parte lá que a gente tava vendo. Então tá, eu acabei de fazer uma revisãozinha agora, tá? Qualquer coisa você pega na gravação depois, tá? Narielle, está me ouvindo, Narielle?
Narielle. Nem sei se ela está presente ou não. Narielle que saiu. Não, deve estar com um probleminha, então. Bom, eu vou dar sequência, então, à aula, mencionando o artigo 6º, né, pela nosso tema aqui, ok? Eu vou ver se eu consigo transmitir agora, então, pela nossa slidezinha aqui, tá? Só um pouquinho. Tá aparecendo aí ou não? Positivo. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho hoje da aula, né, do artigo 6º, né, referente à questão da ausência, tá? Então, diz lá o artigo 6º, segundo a nossa legislação, tá? Ele diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Então, a partir do momento que você falece, né, você perde sua existência como pessoa em si, como pessoa natural. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Quando a gente está falando sobre ausente, né, como eu coloquei lá agora no slide, né, o que é ausente? É todo aquele indivíduo, na verdade, né, que está fora do seu domicílio. Mas no sentido em que agora torna o vocábulo é aquela pessoa cuja habitação se ignora ou de cuja existência se duvida, e cujos bens ficaram o quê? Ao desamparo. Trocando em miúdos, né, vamos tentar, né, traduzir isso para vocês aqui, tá? Quando eu falo ausente, é aquela pessoa que não se encontra, né, em lugar conhecido, ou seja, está desaparecido, sumiu, né, sem deixar qualquer paradeira referente à sua existência. A gente não sabe se a pessoa continua viva ou não. E isso pode trazer alguns problemas referente à sua condição nesse sentido. Por quê? Imagina, por exemplo, uma pessoa, um pai de família, que é dono de uma empresa, né, que a gente está trabalhando como administradores aqui, né, com contábil, né, seja administradores, seja com né, vocês da ciência contábeis e etc, né? E a pessoa desapareceu. E aí, como é que você faz para assumir a empresa, a organização dessa pessoa, a empresa dessa pessoa? Dá para simplesmente, né, ir chegar lá e tocar sem a devida autorização judicial para isso. Porque isso só acontece quando a pessoa falece, você, como herdeiro, vamos dizer assim, você acaba assumindo automaticamente essa responsabilidade, né? Ou quando a pessoa já deixa um testamento, ou algo do gênero. Então, uma declaração de vontade, por exemplo, já auxiliava nessa condição. Mas quando a pessoa simplesmente desaparece, né? Sem deixar qualquer rastro, qualquer paradeiro referente a isso. Então, a pessoa se encontra como ausente. Isso pode trazer alguns transtornos de ordem jurídica nesse sentido, tá? Porque você não pode assumir algo que não é seu ainda, né? Você não assumiu essa condição de forma como uma herança propriamente dita, através de um falecimento dessa pessoa, ou não, né? Ou através da compra e venda, ou da transferência, ou tomada, doação, seja lá o que for. Então, como é que fazer isso de acordo com a nossa legislação, de acordo com a nossa determinação de ordem jurídica, né, através do nosso ordenamento jurídico na via legal propriamente dito? E isso que nós vamos discutir com vocês aqui, tá? E geralmente essas pessoas desaparecem porque, de repente, está com um problema de ordem financeira, né, e não querem mais assumir essa responsabilidade, e larga a bomba, né, para a família, para poder justamente, né, assumir responsabilidades. E às vezes isso traz um transtorno maior ainda para essas, né, seus familiares e mais próximos nesse sentido. Então, para a gente poder ter pelo menos uma visão do que a legislação permite nesses casos, né, como a pessoa desaparece sem deixar qualquer paradeiro, justamente que ela se encontra ausente, tá? Isso é retratado justamente lá no artigo 22 até o artigo 39 do Código Civil, tá? E essa condição prevista nesses artigos, tá, que vai determinar, né, 3 fases. Seja bem-vindo de novo, Narielle, né? Eu estava explicando aqui para o Kemuel a questão da ausência, tá? Ausente nada mais é que aquele indivíduo que desapareceu sem deixar qualquer paradeiro referente à sua existência, tá? E isso, dentro das suas consequências, qual é? Você assumir as responsabilidades deixadas justamente para essa pessoa que se encontra ausente, tá? Que se encontra justamente
fora das condições legais para você, como herdeiro, né, assumir a responsabilidade do patrimônio deixado por ela. Ou arcar não só com a responsabilidade da herança deixada, mas também com algumas obrigações, por exemplo, dívidas que a pessoa pode ter deixado também para essa situação, né? E isso é retratado, né, artigo por artigo, lá no artigo 22 até o artigo 39 do nosso Código Civil, tá? Só que como vocês não são um curso de direito, né, e sim ciências contábeis, eu vou tentar resumir isso em 3 fases, né, justamente na questão desses artigos mencionados, 22 ao artigo 39. Porque se fosse um curso de direito, propriamente dito, eu tinha que ir artigo por artigo, mas aqui não é o caso, propriamente dito. Então, para vocês terem uma pequena noção do que retrata esses artigos para vocês, tá? E esses artigos, eles se resumem em 3 fases, como está colocado ali no slide. A chamada ausência presumida, a ausência declarada e a morte presumida. Então, vejam bem, no último item chama-se morte presumida, uma presunção de falecimento, porque você não tem como você comprovar se a pessoa esteja ou não falecida. E isso o legislador também, o próprio julgador também leva em consideração, né? Porque você não sabe o que fim levou essa pessoa, se está viva ou não. Então, por isso que é determinado com uma presunção de falecimento, e não uma conclusão referente a ela, tá ok? Bom, seguindo, então, tais condições, tá? Então, vamos passar para a primeira fase, então, a chamada ausência presumida, tá? O que diz essa primeira fase, então? Diz o seguinte: na ausência presumida, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, os familiares interessados requerem ao Poder Judiciário o pedido de ausência, quer dizer, você vai solicitar ao Poder Judiciário, que vai comunicar a esse Poder Judiciário, né, que a pessoa se encontra ausente, ou seja, está desaparecida, sem deixar qualquer critério referente à sua existência física, né, aquela pessoa está viva ou não. Nesse sentido, ao tomar conhecimento, então, o Poder Judiciário, né, através da figura do juiz, ele vai mandar o quê? Nomear um curador. O que seria esse curador? A pessoa que vai poder o quê? Administrar e preservar os bens em nome de quem? Do ausente, dos prováveis sucessores e para a manutenção da ordem jurídica das coisas. Então, esse curador que vai ser nomeado é a pessoa que pode ser o quê? Aquela pessoa mais próxima referente ao conhecimento do patrimônio deixado pela pessoa ausente. Pode ser um parente, pode ser a esposa que ficou, né? O filho que tem a capacidade, ou o pai, seja lá quem for. Quem é a melhor pessoa para justamente o quê? Administrar o patrimônio deixado pela pessoa que se encontra ausente. Pode ser um diretor da empresa, pode ser um gerente, seja lá quem for a pessoa, mais apropriado que o juiz vai analisar que seria mais adequado para essa condição. Entenderam? Então, tem que tomar o conhecimento do Poder Judiciário, para ele poder justamente o quê? Oficializar a condição que a pessoa se encontra ausente. E, feito isso, né, ele vai nomear justamente um administrador provisório, né, o chamado curador, que eu falei agora há pouco. E esse curador, qual é o papel dele? Ele vai ter que administrar e preservar o patrimônio deixado pela pessoa que se encontra ausente. Para quem? Dos prováveis sucessores, daqueles indivíduos que poderão vir aqui herdar esse patrimônio, e para a manutenção da ordem jurídica das coisas. Por exemplo, né, vai existir, de repente, credor para querer receber também algum crédito referente ao patrimônio, né, do ausente, né, a pessoa que está desaparecida, etc, etc. Para um futuro o quê? Processo de inventário. Então, essa é a condição prevista nesse primeiro momento, tá? E o que acontece nessa fase ainda? O juiz vai expedir publicações de editais com um período de 1 ano, chamando o ausente. Não atendendo a esse chamado, o ausente, o que acontece? Vai iniciar a segunda fase, que é a ausência declarada, ok? Então, nesse primeiro momento, que é a ausência presumida, né, leva-se ao conhecimento do Poder Judiciário, que a pessoa se encontra desaparecida, que se encontra fora do seu domicílio, local, nesse caso, né, para ver o quê? Para ver justamente a nomeação de um curador, um administrador de ordem provisória, para poder justamente o quê? Trazer a manutenção desse patrimônio, né, para poder administrar esse patrimônio.
E ainda vai expedir editais, né, invocando esse ausente, para a pessoa tomar conhecimento que existe um processo contra ela. Se esse ausente não tomar conhecimento referente, né, a essas publicações, vai iniciar a fase seguinte, chamada de ausência declarada. Ok? Essa é a primeira fase. Tudo bem? Se não falar nada, beleza, eu vou prosseguir aqui. Tá? Bom, façamos então a fase seguinte, que é a ausência declarada no caso. Tá? Diz o seguinte: na ausência declarada, os interessados solicitam o quê? A abertura de inventário. Eu falei para vocês que já tem inventário, né? E a partir dos bens do ausente, cujos herdeiros e interessados recebem os bens de forma o quê? Provisória. É definitiva ainda não, tá, gente? De forma provisória. Havendo assim a declaração de ausência da pessoa, quer dizer, ao tomar conhecimento, como foi falado lá na ausência, na ausência presumida na primeira fase, né? O juiz vai depois determinar a questão da declaração dessa ausência, né? Então, ia fazer a abertura do processo de inventário. Então, os interessados que não são o cônjuge, quem são o cônjuge? Seja o marido ou a esposa que se encontra presente ainda, tá? Os descendentes, quem são? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos e etc, né? E os ascendentes, quem são os ascendentes? Os pais, os avós, bisavós, etc, tá? Deverão o quê? Prestar uma caução para poder ingressar com pedido de seu crédito no processo de inventário. Então, não sendo o cônjuge, ou meus descendentes, ou meus ascendentes, todos os demais que foram incluídos nesse processo de inventário, eles têm que prestar o quê? Uma caução. O que seria essa caução? Caução nada mais é que uma garantia, tá? Para poder ingressar nesse processo de inventário, né? Para poder justamente, né? Esse indivíduo que é um terceiro, né, alheio à questão de herança, vamos dizer assim, de ser um herdeiro, tá? Por exemplo, um credor. O credor, ele tem o direito de receber o seu crédito, não é porque a pessoa está desaparecida, ou que já faleceu, vamos dizer assim, né, que não vai receber. Não, ele não pode ficar no prejuízo, ele também tem que receber essa condição, né? E para isso, para ele poder estar presente nesse processo de inventário, para ele estar incluído nesse processo de inventário, ele tem que prestar uma certa garantia, para não haver nenhum aventureiro para poder ingressar nesse processo em si. Não, só vai entrar quem realmente tem o direito de receber tal crédito. Porque quando você faz um processo de inventário, você tem, né, não só o ativo, né, dentro do processo, não só, né, a parte boa, mas isso também o passivo. O passivo justamente são essas dívidas que podem ocorrer dentro justamente do quê? De um patrimônio. Não, são os créditos que os outros indivíduos têm justamente para poder receber, né, desse indivíduo que está desaparecido e etc, etc. Tá? Então, para isso, a pessoa, para se ingressar, né, ao tomar conhecimento desse processo de inventário, né, ele vai querer se ingressar. Só que para isso não entrar nenhum aventureiro, a lei exige que a pessoa possa o quê? Entrar desde que prestando uma certa garantia, uma certa caução. Lógico, depois, se a pessoa tiver realmente o crédito reconhecido pelo Poder Judiciário, ele vai receber de novo, de volta a sua garantia sem problema nenhum. Né? Mas simplesmente para não ter nenhum aventureiro, não vir nenhum espertalhão querer tirar algum proveito referente a isso. É essa a condição. Tá? Então, como foi falado, então, na ausência declarada, tá, é feita a abertura do processo de inventário, né, e a partir dos bens de forma que provisória. Tá? Ainda não é uma questão definitiva ainda referente a isso. Tá? E caso a pessoa não seja o cônjuge, né, que é o marido ou a esposa que está vivo, né, nesse processo em si, tá? Ou algum descendente, como falei, filhos, netos e etc, tá? Ou ascendente, os pais, os avós ou qualquer outro nesse sentido, tá? Todos os demais que forem ingressar nesse processo de inventário deverão prestar uma certa garantia para justamente não haver nenhuma percalço ou um espertalhão que queira, né, tirar proveito referente a essa condição. Ok? Então, essa é a outra fase chamada de ausência declarada. E, por fim, referente a essas fases, nós temos finalmente a chamada morte presumida. Tá? Então, é a presunção de falecimento. Diz o seguinte: na morte presumida,
10 anos depois de passado em julgado, o que? A sentença que concede a abertura da sucessão provisória, tá? Então, tem a sucessão provisória que eu falei agora há pouco, né, para vocês. Passou 10 anos desde julgada a sentença, né? Poderão os interessados, herdeiros e sucessores, o quê? Requerer a sucessão definitiva. Então, passando 10 anos após a sucessão provisória, chega-se ao quê? A sucessão definitiva. Aí vem outra questão. Dentro do prazo de 10 anos da homologação da sucessão definitiva, caso o ausente retorne, receberá os bens no estado que se encontra. Agora, passado além do prazo de 10 anos da homologação de sucessão definitiva, caso o ausente retorne, não terá direito a nada. Não sei se fiz entendido aqui agora, tá? Diz o seguinte: uma vez que você requeriu esse processo de inventário, você tomou o patrimônio, né, de forma provisória. Para você ter esse patrimônio de forma definitiva, tem que decorrer um prazo de 10 anos de homologação da sucessão provisória. Aí você vai ter a sucessão de forma definitiva. Porém, existe mais um prazo de 10 anos, tá, para que se homologue essa decisão da sucessão definitiva. E se durante esse período, né, o indivíduo que se encontra ausente reaparecer, ou seja, retornar, ele vai encontrar o patrimônio no estado que se encontra. Ele pode retomar esse patrimônio no estado que se encontra, porque até então o patrimônio é dele ainda, tá? Então vamos supor, se o cara, né, se os familiares administrarem de uma forma bastante, né, crescente, vamos dizer assim, então ele vai tirar proveito ainda dessa situação. Ou também não, né? De repente pode piorar a situação também desse patrimônio, né? Mas ele vai encontrar o patrimônio num estado que se encontrar, ele pode retomar. Agora, só não terá direito a nada ao seu patrimônio quando decorrer o prazo além dos 10 anos da homologação da decisão referente à sucessão definitiva. Então, para você não correr risco algum, tá? Para não correr risco algum referente à volta desse indivíduo que se encontrava ausente, aí eu pergunto para vocês, qual é o prazo, então, dado pela nossa legislação até então, para que você possa tomar posse, né, referente aos bens deixados pelo ausente, para que não corra nenhum risco referente a ele tomar novamente de vocês esse patrimônio? Vocês sabem ou não? O que vocês Vai poderiam... dar 20 e poucos anos, não vai? 21 anos, isso mesmo, tá? Por que é 21 anos? Porque seria um ano, né, da primeira fase da ausência presumida referente aos editais, é isso? Mais 10 anos, né, referente à ausência declarada, né, por causa da sucessão provisória, e depois mais 10 anos da sucessão definitiva, na morte presumida. Então, nesse sentido, né, o mínimo que se faz necessário para correr justamente em definitivo, né, receber o em definitivo patrimônio deixado pela pessoa ausente, é no mínimo 21 anos. Então, é tempo para caramba, tá? Então, essas as considerações que se fazem dentro do nosso ordenamento jurídico para você tomar posse de forma definitiva do patrimônio deixado pela essa pessoa que se encontra ausente, tá certo? Então, isso que eu estou passando para vocês, na verdade, é um resuminho que vai do artigo 22 até o artigo 39, que está dentro do nosso Código Civil, determinando quais são os procedimentos para se tomar posse em definitivo do patrimônio deixado pela pessoa que se encontra ausente. Tá certo? Então, essa é uma forma bastante resumida para essa condição. Tá? Ficou dúvidas aí com você, gente, a respeito disso? Por enquanto, não. Tá tranquilo? Quer um El também? Professor, só me explica melhor aquela parte do que como é que eu posso dizer? Dos 3 anos lá que eu não entendi muito bem, da 3 morte anos? presumida. Não, são 10 anos, não são 3. É, 10 anos, parece que tinha cortado. Eu tava entendendo que era 10, 3. Não, ó, você pode ver. Você está vendo o slide ou não? Você está enxergando o slide? Sim.
Então, lá está dizendo o seguinte, na morte presumida, então, né? 10 anos depois de passado em julgado, a sentença que concede o quê? Abertura de sessão provisória. Então, na hora de você fazer o processo de inventário, tá? Tem que aguardar ainda 10 anos para solicitar o quê? A sucessão definitiva. Então, tem que homologar justamente essa questão da sucessão provisória para depois ter a sucessão definitiva. E, além disso, depois da sucessão definitiva, você tem mais um prazo de 10 anos para ser homologada essa decisão também. Então, só aqui já foi 20 anos. Né? Caso o indivíduo volte antes desse prazo, né, ele vai ter o direito de receber do jeito que o patrimônio vai se encontrar, né, seja aumentado ou diminuído, mas vai ter o direito de receber. Só não tem direito a receber quando for passado além do prazo de 10 anos da homologação da sucessão definitiva, como está colocado no slide também. Nesse caso, o indivíduo não tem direito a nada. Como nós estamos falando aqui para vocês, é uma questão de presunção de falecimento da pessoa. A gente não pode determinar se a pessoa veio ou não falecer em definitivo, né? Porém, o patrimônio dele deixado, você pode assumir de forma definitiva essa condição, tá certo? Então, para que isso ocorra sem correr risco, é no mínimo o quê? 21 anos para homologar justamente o patrimônio deixado para uma pessoa ausente. O que é esse 21 anos? Um ano do edital, lá na questão da ausência presumida, mais 10 anos da questão da ausência declarada, referente ao processo de inventário, que você vai assumir o patrimônio de forma provisória, tá? Então você tem 10 anos para que seja homologada essa decisão, e depois você tem mais 10 anos, né, para ser justamente o quê? Homologada a sucessão definitiva. Aí sim, decorrendo desse prazo de 21 anos, totalizando os 21 anos, é que você vai ter o quê? Direito ao patrimônio sem correr qualquer risco na volta desse sujeito novamente, dentro do procedimento legal que eu estou citando agora aqui para vocês. Ficou claro agora, Samuel? Agora entendi. Entendeu? Então é essa a consideração que a lei faz. E essa consideração, que eu falei agora há pouco, né, vai do artigo 22 até o artigo 39. Então, em vez de eu ficar falando artigo por artigo, nós estávamos falando até então com vocês aqui, essa é uma forma bastante resumida para entender justamente. Esse, na verdade, é um capítulo além, tá? É um outro capítulo que trata justamente essa condição. Então, isso foi o quê? A facilitar justamente esse entendimento que eu estou citando para vocês aqui agora, tá? E com isso a gente conclui essa parte da questão da ausência, tá? Eu mencionei esse artigo, essas fases, em referência ao que? O artigo 6º, que mencionou justamente a questão, né, da ausência e da abertura da sucessão definitiva, como foi colocado lá no artigo 6º para vocês aí. Tá claro? Agora, pode também existir um meio, independentemente de passar por essas 3 fases, né, que vai no artigo 7º, que pode ser declarada, então, a morte presumida da pessoa sem a decretação de ausência dela. Quer dizer, você não precisa passar por essas 3 situações aí, que eu acabei de citar, tá? Quais são os critérios que é adotado por lei, então, sem passar por essas 3 situações que derrogam, né, 21 anos para que isso possa ser homologado judicialmente? É o que está no artigo 7º, nesse caso, tá? Então, vamos seguir nossos slides aqui. Diz o seguinte, artigo 7. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Quando? Bom, inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, vamos supor que um indivíduo pega isso, né, vai embarcar num avião, por exemplo. Esse avião, ao decolar, ele pega e explode no ar. Bom, é bem provável que essa pessoa que, ao embarcar, tenha falecido juntamente com os demais, nesse caso. Nesse sentido, é necessário fazer uma declaração de ausência dele? Claro que não, né? É presumido, né, é bem provável que ele esteja o quê? Né? Esteja falecido com os demais que estiveram embarcados nesse avião, nesse sentido. Então, nesse caso, como for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, não é necessário passar por essas 3 fases nesse caso. Nesse caso, já pode declarar o quê? A presunção de falecimento da pessoa, né, diretamente, sem uma vez demonstrado que isso ocorreu, na verdade, né? Então, é uma situação que não precisa passar por essas 3 fases que eu acabei de citar para vocês, de acordo com o artigo 6º, nesse sentido.
Tudo bem? Uma outra situação, tá? Como está no inciso 2 lá. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. O que significa isso? Imagina que um indivíduo que foi alistar, né, e foi chamado para participar de uma campanha de guerra. E passa-se, né, ao término da guerra, e dentro do período de 2 anos após esse término da guerra, o indivíduo não foi encontrado, né? Não foi determinada a sua localização, ou seja, é bem provável que ele tenha o quê? Falecido em campanha, ou seja, falecido na própria guerra. Nesse caso, tá, poderá também solicitar o quê? A presunção de seu falecimento, sem ter que passar por essas 3 condições que eu acabei de citar para vocês. Na ausência presumida, na ausência declarada e na morte presumida. Então, já pode determinar o quê? A presunção de falecimento dela diretamente, uma vez comprovado que já decorreu o prazo de 2 anos após o término da guerra. Lógico, de acordo com o parágrafo único também, a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá o quê? Ser requerida depois do quê? Esgotadas as buscas e averiguações, devendo então a sentença o quê? Fixar a data provável do falecimento da pessoa, tá? Então, uma outra consideração que se faz para justamente já fazer o inventário que é necessário e determinar o falecimento dessa pessoa. E existe uma terceira condição, e está já previsto no artigo 38, né, do próprio Código, dizendo o seguinte: pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 anos data as últimas notícias dele. Então, a pessoa já tem uma idade de 80 anos e assim que está desaparecido sem qualquer, né, notícia desse indivíduo, também já é uma outra situação que já pode determinar o falecimento dessa pessoa, quer dizer, a suposta falecimento dessa pessoa diretamente também. Então, são as 3 condições previstas em lei, tá, que decretam o falecimento da pessoa sem passar pelas fases de ausência, como citei no artigo anterior para vocês aqui, tá certo? Então, já pode determinar de imediato essa presunção de falecimento dessa pessoa. Ficou claro isso para vocês também, esse artigo 7º? Ficou sim, professor. Ficou, ficou. Ficou, né? Ok, então com isso nós terminamos essa parte da questão da ausência, tá certo? Então, no artigo 6º, né, tem que passar por aquelas 3 fases, né, e vai do artigo 22 ao artigo 39, tá? E o artigo 7 já determina de imediato, né, o falecimento, a presunção de falecimento dessa pessoa, sem ter que passar por aqueles critérios que eu já passei para vocês no artigo anterior, ok? O próximo assunto que eu quero abordar com vocês aqui, já dando sequência, tá, é referente à questão dos registros públicos, tá, e a verbação. Isso está no artigo 9º e o artigo 10º. Aí vocês vão falar, mas professor, e o artigo 8º, né, não vai ser mencionado? Bom, o artigo 8º não diz respeito, de momento, referente ao que é o nosso assunto, né, questão voltada à pessoa propriamente dito. Só para elucidar, o artigo 8º vai falar sobre comoriência. E antes que vocês me perguntem o que é comoriência, tá, eu já respondo para vocês aqui, que não tem muito a ver com o nosso assunto que nós estamos abordando aqui com vocês, tá? Comoriência, isso está muito relacionado à questão de ordem sucessória, na questão das sucessões, direito de sucessões, está lá no final do código, propriamente dito, tá? O que se diz respeito à comoriência? É quando 2 ou mais pessoas falecem ao mesmo tempo, tá? Então, para você determinar quem vai suceder a quem nessa questão desse falecimento, tá? Isso está muito voltado lá no final do nosso Código Civil, no direito das sucessões, tá? Então, não é o caso aqui com vocês aqui de imediato aqui agora, tá? Só para tirar essa dúvida, comoriência, então, é quando 2 ou mais pessoas falecem ao mesmo tempo. Como eu falei agora há pouco, a pessoa subiu no jato, né, com seu filho, por exemplo, e aí, o que acontece? O jato caiu e os 2 faleceram. E aí, quem sucedeu a quem? Né? Quem morreu antes, quem morreu depois? Não, isso não tem como prever, porque os 2 faleceram no mesmo instante. Então, isso vai dar uma consequência em questão de herança, né? Uma outra análise que tem que ser feita depois, posteriormente, dentro dos critérios do nosso ordenamento jurídico. Então, esquece isso aí para vocês, tá? O artigo 8º. Agora, o artigo 9º e o artigo 10º, isso nos interessa, tá?
Então, o artigo 9º vai tratar justamente do quê? Dos registros públicos, tá? Mas o que é um registro público, propriamente dito? Como está dizendo lá no nosso cabeçalho, tá? É o ato de registrar todo e qualquer fato importante da vida de uma pessoa, desde o seu nascimento até o seu falecimento, apresentando o quê? Consequências jurídicas, mesmo após o seu óbito, como sucessão, bens, direitos e deveres, dando o quê? Veracidade não só ao fato, mas perante o quê? A terceiro, tornando o quê? Público e autêntico. Então, a importância de um registro público é justamente o quê? Fazer essa declaração, fazendo valer justamente essa autenticidade de algum fato importante da vida do indivíduo, não só para o próprio indivíduo em si, mas também perante terceiros. Então, a partir do momento que a pessoa nasce, perceba, ele tem que ser registrado, não é isso? Todos os fatos importantes que decorrem durante a vida desse sujeito também tem que tomar, né, ser registrado também, para tornar o quê? Autêntico essa condição, tendo validade não só para o próprio indivíduo, mas perante terceiro. Por exemplo, a pessoa ao nascer, tá? Ele se encontra solteiro, mas de repente ele pode casar. E aí pode apresentar o quê? Uma consequência jurídica referente a esse ato, esse fato importante da vida dessa pessoa, tá? De repente ele separa, um outro fato importante, também tem que ser devidamente o quê? Registrado essa condição. No final ele o quê? Ele falece. E nesse falecimento, o que acontece? Também apresenta uma consequência jurídica, então é um fato importante que decorreu na vida desse sujeito também, né? E isso traz consequências. Então, tudo isso, todos esses fatos importantes, tem que ser devidamente o quê? Registrado para tomar conhecimento, não só referente à importância que se dá ao próprio indivíduo, né, que está ocorrendo esses fatores todos na vida dele, mas também perante pessoas, perante terceiros também, para tomar o devido conhecimento para, né, as consequências que isso pode ocorrer durante essa progressão de vida desse indivíduo. Tudo bem? E essa é a importância do registro público. Agora, segundo o nosso artigo 9º, voltado ao indivíduo propriamente dito, existem outros fatores que podem ser registrados, só que aqui nós estamos tratando somente da pessoa. Isso está no artigo 9º, propriamente dito, do nosso Código Civil, dizendo o seguinte: serão registrados em registro público o quê? Inciso 1, os nascimentos, casamentos e óbitos. Então, a pessoa ao nascer tem que ser registrado. O seu casamento, né, seja lá o qual outro, né, regime que for adotado, né, a pessoa em si, também tem que dar o devido registro referente a isso. E os óbitos que podem ocorrer também. Tá? Então, todos esses fatores importantes na vida pregressa de um sujeito tem que estar devidamente o quê? Registrado. No inciso 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Então, a emancipação que nós já tratamos com vocês na aula anterior, né, seja através de uma declaração dos pais, né, por uma transferência de poder dos pais, ou por via judicial também, isso tem que ser o quê? Devidamente registrado, porque todos têm que tomar conhecimento referente a essa questão da antecipação da maioridade do indivíduo, propriamente dito. Inciso 3, né, interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Então, a pessoa também fica inativa, né, para poder exercer os atos da sua vida civil, seja de forma absoluta ou relativa, isso também tem que estar devidamente o quê? Registrado, para que todos tomem conhecimento referente a essa condição, né, referente aos atos praticados por esse sujeito também. E, por último, a sentença declaratória de quê? De ausência e de morte presumida. Então, uma vez que você solicitou, né, o conhecimento do Poder Judiciário, que existe a questão da ausência do sujeito, então essa declaração de ausência dele e da presunção de falecimento desse sujeito tem que estar o quê? Devidamente registrado em registro público. Então, são algumas considerações que nós já trabalhamos aqui com vocês, já demonstramos aqui nos artigos, né, que tem que estar devidamente o quê? Registrado, ou seja, tomar público esse conhecimento para toda a sociedade como um todo, valendo como autêntico não só para o próprio indivíduo, mas também perante terceiros. Foi claro? Deixei registrado isso? Deixou sim. Então tá bom. Algum questionamento até então ou não? Tá tranquilo?
Bom, eu vou finalizando agora com o artigo 10, tá? O que diz o nosso artigo 10? Vai falar sobre averbação. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, tá? Mas a conotação que vocês devem ter visto é um pouco diferente, como estou colocando aqui para vocês, né? Como está dizendo lá. O que é averbação? É o ato de anotar ou registrar um conteúdo, seja modificar ou alterar o conteúdo dentro do quê? De um registro público, tá? Então, qualquer alteração, qualquer modificação que se faz dentro do registro, você está o quê? Averbando, né? A gente está muito acostumado a ouvir isso na questão da averbação para bens imóveis, por exemplo, né? Então, você vai adquirir um terreno, né? Você vai solicitar a averbação desse terreno para quê? Para construção de uma casa. Então, você vai, na verdade, o significado é o mesmo, praticamente. O que vai acontecer? Vai modificar o conteúdo que existe dentro daquele documento público, né? Então, para você, eu tenho um terreno, agora vou construir uma casa. Você vai ter o quê? Averbar esse terreno para quê? Vai incluir algo, né, que não existia nele anteriormente, que é a casa. E nesse sentido, tem que fazer o quê? O registro dessa casa dentro do quê? Dentro desse terreno. Como é que se faz isso? Através de uma averbação. Só que aqui nós estamos tratando o quê? Sobre pessoas, no caso das pessoas naturais. Então, o que vai ser averbado referente à pessoa propriamente dito, né? O que for diferente na vida dela dentro do seu registro público. E tudo que passa na vida dela vai ter que ser o quê? Averbado. Ou seja, tudo que for modificado dentro da sua vida pregressa vai ter que ser o quê? Averbado. Vai ter que ser o quê? Modificado dentro do registro público. O que é constado nesse sentido? Bom, seguindo o artigo 10, dizendo o seguinte: far-se-á averbação em registro público, quer dizer, poderá ser feito, né, dentro dessa modificação, dentro do registro público, o quê? Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação de casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Ou seja, a pessoa, ao casar, pode também haver o quê? A nulidade desse casamento. De repente você já era casado, tá? E de repente você não se separou e vai casar novamente? Não pode. Isso é nulidade, né? Não pode ter duas formas, a pessoa não está casada duas vezes na mesma condição, né? Isso seria o quê? Isso seria uma condição ilegal prevista dentro da lei, nesse sentido, tá? Então, só pode haver um segundo casamento caso a pessoa pleitear justamente o quê? O divórcio, por exemplo, né? Aí, nesse caso, poderá se reaver novamente, né, o casamento civil novamente nesse sentido. Caso contrário, a lei não permite. Na questão da anulação do casamento, né? Quando a pessoa não, vamos dizer assim, não faz as diretrizes, né, necessárias para viabilizar esse casamento. Por exemplo, qual é o intuito do casamento? Praticamente é procriar, ter, né, constituir família, etc, etc. De repente, isso não se efetiva, propriamente dito, pode se pleitear justamente uma forma de anulabilidade de casamento, é uma outra condição, tá? O restabelecimento da sociedade conjugal, por exemplo, a pessoa já estava separada, mas quer voltar novamente a ter uma outra união com a pessoa, então isso também vai ter que ser o quê? Devidamente averbado. Então, qualquer mudança do estado civil da pessoa, propriamente dito, isso tem que haver aqui, a devida averbação dentro desse registro público, né, do estado civil dessa pessoa. No inciso 2, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem o quê? A filiação. Está muito envolvido na questão da adoção, na questão do reconhecimento de paternidade, por exemplo, né? Para você reconhecer a paternidade, né, sabendo quem é o suposto pai, isso tem que estar o quê? Depois devidamente averbado, uma vez feito esse reconhecimento também, né, para a criança, o suposto filho, nesse sentido, tá? Então, todos esses critérios de averbação, né, tem que estar o quê? Devidamente o quê? Registrados no interior de um registro público, ok? Então, são os critérios voltados ao indivíduo propriamente dito, referente a essa questão dessa averbação. Volto a frisar, o que é averbação? É o ato de anotar ou registrar todo o quê? Um conteúdo
de alteração ou modificação do quê? De um registro público. Qualquer mudança que se tem internamente dentro do registro público, nada mais é que uma devida averbação. Bom, com isso, então, nós finalizamos esse capítulo, tá? O capítulo 1º, referente à questão voltada à pessoa, tá? Da pessoa natural, que está recaindo na questão da capacidade e da personalidade da pessoa e dos devidos, né, registros que eu acabei de citar para vocês também, e da ausência nesse caso. Bom, alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram comentar? Alguma manifestação? Para mim ficou tranquilo, professor. Tanto a parte da averbação quanto ao comecinho lá, que eu esqueci o nome. Mas é a questão da... Como é que fala? Esqueci o nome agora. No registro? Ou da É, ausência? quando a pessoa... Isso, quando a pessoa some. Da ausência? Isso, exatamente. Ficou tranquilo, então, para você também essas fases, Tranquilo. não? Sim, sim. Tá ok. E você, Nariela, alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Ok, então, gente. Então, é com isso nós finalizamos esse capítulo, tá? E na aula seguinte eu vou falar sobre o capítulo 2, que se refere à questão dos direitos da personalidade. Ok? Então, eu desejo a todos, então, uma boa noite, né, um bom descanso aí para vocês, uma boa semana, muita saúde também, né, e até a próxima, se Deus quiser. E verifique lá os vídeos, né, as aulas que nós já temos lá também, para vocês tirarem qualquer dúvida, né, ou relembrar da nossa matéria aí. Tudo bem? Ok, então, professor. Boa noite, boa semana. Para vocês também. Tudo de bom, então. Tchau, tchau. Beleza, boa noite, Tchau. professor. Tchau.